Na questão 4, ele quer que a gente calcule os valores de x que tornam negativa essa função aqui. Então, eu já copiei para cá. Então, a gente só tem que descobrir quais valores de x tu coloca aqui dentro e tu vai ter f de x menor do que zero. Mas primeiro de tudo, a gente tem que descobrir para quais valores f de x é igual a zero. Se eles existirem, é claro. Então, vamos fazer isso. Delta, né? Sempre, toda vez, a mesma pergunta, a mesma coisa que tu tem que fazer. O cara chega aqui e trava. Eu acho que eu tô acostumado a fazer menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, daí quando eu tenho que fazer o delta inicialmente, né, que não faz parte do que eu sempre fiz, aí tu dá aquela travada, assim, não sabe o que vai fazer. Mas muito bem, então vai ser menos 2 aqui elevado ao quadrado, vai dar 4, menos 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 4, 48. Tá certo isso? É, né? Acho que é isso mesmo. Então 12 com 4 vezes 10 dá 40. Isso, 48. Bom, então o nosso delta é menor do que zero, o que significa que essa parábola aí não encosta no eixo x, né? Não chega nem perto dele. Então isso vai ser menos 44. Com isso a gente teria uma parábola com a concavidade virada para baixo e que não encosta no eixo x. Então se a gente vir para cá, a gente ia ter uma parábola desse tipo aqui, ó. Isso é uma coisa assim, tá? Não é tão feia que nem a minha, mas é mais ou menos isso. Então, ele quer saber para quais valores de x o f de x seria negativo. Nesse caso, para qualquer valor, né? Então, nosso f de x vai ser menor do que zero, não importa o valor de x. Então, para x que pertence aos reais, para todo, acho que é todo seria o... acho que é isso. Tá bom. Eu esperava mais dessa questão. Mas claro, de novo, né? Tive 3 tentativas até acertar os 5. Que maravilha. Muito bom. Então, vamos verificar se isso aqui tá certo. Seria a 4 para todo x que pertence aos reais, certo? Tá bom. E a 5, o que ele quer? Seja a função definida por f de x igual a x quadrado menos 5x. E aqui eu acho que eu não falei, né? Mas a gente está na página 92 do PDF. Eu falei que ia deixar isso no começo dos vídeos para quem estiver assistindo se localizar facilmente, né? Onde a gente parou. Então, tá aí. X quadrado menos 5x, só isso. Para quais valores reais de x a função dada é negativa? Tá. Muito bem. Primeiro vamos ver para quais valores de x isso é igual a zero. Vou tirar o x em evidência aqui. Então vou ter x que multiplica x menos 5 igual a zero. Como eu tenho um produto de dois fatores aí, isso está dando zero. Ou x é igual a zero, ou x menos 5 é igual a zero. Cara, olha o horário, cara. É 00:03. E tem ovelha berrando, cara. Em vez de ir dormir uma hora dessas, não. Ficam berrando aí. Tá, x menos 5, 3. Então o nosso x aqui vai ser igual a 5. Não sei de onde é que eu tirei 3 para falar em 3, não tem porquê. Então x igual a 5, tá beleza. Então essa parábola corta o eixo x nesses dois pontos, 0 e 5. Ela tem a concavidade virada para cima. Então, se a gente for fazer o desenho dela aqui, seria uma coisa desse tipo, né? Ela passa pelo zero aqui,
Ó, e vai pra cá. E aqui seria o 5. Então lá, o f de x vai ser menor do que 0 quando os valores de x estiverem entre 0 e 5. Para x entre 0 e 6, não. É isso aí. Não sei se cabe na mesma linha ali, vamos ver. Cabe, então tá bom. Vamos verificar se está certo. Importante verificar, né? O x pertence aos reais, tal que o x está entre 0 e 5. Isso aí. E a 6, existe um A6, sempre existe, né? Seja a função x², tá, isso aqui vai ter condições nessa beleza de questão. Ó, 2 espaços de novo, não sei porque que eu faço isso. 4x mais m menos 2. Tá, o que ele quer que a gente faça? Determine os valores de m para que você tenha f de x maior do que 0 para todo x real. Sugestão. Eu já sei, cara, não precisa de sugestão nenhuma. F de x maior do que 0. Aí o cara fica meia hora perdido com a questão, né? Certo. Tá, ovelha, vai dormir, cara. Meia-noite, pô, bicho, tu podia ir fazer outra coisa da vida, né? Eu tô tentando voltar a gravar de noite, porque agora tá terminando o frio, né? A gente tá terminando o inverno. Então, aí os bichos que faziam barulho de dia, agora começaram a fazer o barulho de noite. Não é ótimo? É maravilhoso. Tá, então pro f de x ser maior do que 0, bom, primeiro a gente tem que descobrir para quais valores isso daqui vai ser 0, né? Mas aqui já não é tão simples, porque eu não conheço o m, então não conheço o meu c. Tá. Tá bom, agora já me complicou a minha vida. Vamos lá ver a sugestão que ele tinha pra gente? Às vezes não é tão ruim assim. Tá. Para ter f de x maior do que 0 para todo x real, devemos fazer delta menor do que 0. Muito bom, boa sugestão, parabéns pra ti. De fato, é verdade. Por que isso? Deixa eu arrumar o meu delta aqui que eu tô tendo a dificuldade de encontrar. Porque se o delta for menor do que 0, não vão ter raízes reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a parábola não vai cruzar o eixo x aqui em canto nenhum. Então não vai ter valores de x para os quais o f de x vai ser 0 ou vai ser menos do que 0. Então se o nosso delta for menor do que 0, nossa parábola estaria por aqui assim, ó. Não encosta aqui no eixo x, ou seja, não tem a possibilidade do f de x ser menor do que 0 para qualquer valor de x. Então, uma boa sugestão, parabéns para o autor. Então, se o nosso delta tem que ser menor do que 0, b ao quadrado menos 4ac tem que ser menor que 0. Olha que coisa linda. Então, o nosso b é 4. Então, 4 ao quadrado é 16. Menos 4a, o nosso a é 1. Então, vai ser menos 4 mesmo, vezes o c. O nosso c é m mais 2, né? Menos 2. Opa! Quase que deu erro aqui. E isso tem que ser menor do que 0. Tá certo, então. Parabéns. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir ambos os lados por 4. Isso aí não estaria errado, né? Não seria um problema. Então, 16 dividido por 4 é 4. Aqui 4 por 4 vai dar 1.
E 0 dividido por 4, bom, 0, né? Então, tá certinho. Logo, aqui eu vou ter 4 menos m, menos 2, mais 2, quer dizer. Trocou o sinal de todo mundo, isso aí tem que ser menor do que 0. Se eu somar m em ambos os lados, então eu vou ter m maior. Pera aí, vamos fazer com calma, né? Aqui eu vou ficar com 4 mais 2. Isso vai dar 6. Isso aí é menor do que? Estou somando m em ambos os lados, menor do que m. Logo eu posso reescrever isso como m tem que ser maior do que 6. Eu acho que é só isso mesmo, né? Essa condição. M maior do que 6. Vamos verificar. M que pertence aos números reais, tal que o m é maior que 6, certo? Não sei por que eu vim pra cá. Questão 7. Determine o valor de m, de modo que a função... Tá, ovelha, hoje não é uma noite legal pra ficar berrando aí fora, cara. O bicho não tá passando fome. Tá, não vou dizer... Tá quase solta, porque ela fica o dia inteiro no campo pastando e agora é colocada pra cá, assim, ainda tem um baita espaço. Porque ela pode ir, tem um mato cheio de eucalipto lá, porque ela pode se deitar embaixo e dormir em paz, mas não. Vem ficar na volta aí berrando, cara. Depois vira um pelego, não sabe por quê. Menos 2m mais 1. Ai, que crueldade falar assim da ovelha. Olha, eu não gosto de carne de ovelha, tá? Nem como, assim. Não faço questão nenhuma de comer. Não ando a cavalo, então pelego pra mim também pouco me importa. Mas eu falo só pra tentar assustar elas mesmo, né? Vai que o terror psicológico funcione. m mais 1, x mais m quadrado. Tenha apenas valores positivos para todo x real. Bom, de novo a gente caiu na consideração da questão anterior, né? Delta tem que ser menor do que 0 para isso aqui ter apenas valores positivos, né? Que a gente cairia na mesma situação dessa daqui, tá? Uma parábola que não encosta no eixo x. E aí é garantido que para qualquer valor de x aqui, o f de x sempre vai ser maior do que 0. Então é nisso que a gente está buscando chegar, né? Então, o nosso delta, do mesmo jeito da questão anterior, tem que ser menor do que 0. Tá bom, se eu pudesse copiar o que eu fiz aqui, acho que eu posso. Tá, ovelha daí já é demais, cara. Olha o horário, poxa. Não, é um bicho estúpido, porque o filhote dela tá por aí assim, às vezes 5 metros de distância da ovelha, o filhote tá 5 metros de distância da ovelha e começa a berrar. A ovelha começa a berrar também. Tu vê a estupidez dos bichos, cara. Eles estão conversando. Eu não acho que esteja conversando, não. Pelo jeito que estão berrando, não parece. Parece que a ovelha perdeu o filhote e tá desesperada. Tá bom, então b quadrado vai ser isso aqui ao quadrado. 2m mais 1. Não, deixa como referência, não seja bobo. Tá. Deixa eu só tomar o cuidado aqui de ver se o sinal é demais. É menos, ó, já ia. O B é tudo isso daqui. Esse é tudo, é toda essa porcaria. Ah, mas isso não faz a menor diferença, porque quando tu elevar ao quadrado... Sim, mas não importa, cara. Tu não seja relaxado. Deixa as coisas arrumadinhas do jeito que tem que ser, porque vai ter momentos que tu pode se enganar e botar só o valor, por exemplo. Se aqui fosse um 5 vezes x, tu pegar só o 5 aqui. Não, o sinal de menos também acompanha, tá? Não esquece disso. Então vamos ter isso daqui. Lógico que esse menos 1 aqui que está multiplicando o 2m mais 1 vai virar mais 1, então não interessa. Mas
só pela consistência a gente vai escrever. Então aqui vai ser 4 vezes, o nosso A é 1, então beleza, vezes o C, que é m ao quadrado. E vamos verificar o sinal, aqui é mais, então tá bom. 4 vezes A vezes C, deu isso, menos 4m quadrado. E isso tem que ser menor do que zero. Daqui eu vou tirar 2m mais 1 ao quadrado, que vai ser o quadrado do primeiro, então vai dar 4m quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 2 dá 4, vai ser 4m, mais o quadrado do segundo, que é 1. Isso aqui menos 4m quadrado, menor que zero. Tá muito bem. Então, 4m quadrado menos 4m quadrado deu zero, logo sobrou só 4m mais 1, que tem que ser menor que zero. Logo, nosso 4m tem que ser menor do que menos 1, portanto m tem que ser menor do que menos 1/4. Tá aí, simples assim. É menos 1/4. Ah, beleza, né? E agora a gente tem que trabalhar com inequações do segundo grau. Só melhora, né? Mas eu vou te dizer que vale a pena estudar isso daqui agora, porque alguns desses conteúdos aqui vão aparecer em questões de vestibular, tenha plena certeza disso. Então tu se acostumar a resolver isso daqui, mesmo que tu não goste, mesmo que ache chato, vai te ajudar depois, né? Tu vai passar por um conteúdo desse tipo aqui falando, eu não gosto de resolver, mas sei. A melhor coisa que tu pode dizer é essa. E para quem vai fazer, pretende fazer um curso envolvendo a área de exatas, saiba que isso daqui vai aparecer lá também. E tu vai agradecer muito por chegar na tua graduação sabendo esses conteúdos aqui. Tu não tem a menor noção do tempo que tu vai economizar, do tempo que vai te sobrar para realmente estudar coisas novas, porque como isso aqui vai ser considerado um assunto básico, então te sobra, e tu vai saber ele, né? Então te sobra muito tempo para te procurar outras coisas. Tu não sabe a quantidade de tempo assim que as pessoas gastam revisando conteúdos quando tu chega numa graduação, sabe? Revisando coisas que tu já deveria saber, ou pelo menos se espera que tu saiba e tal. Então dá pra dizer assim que, olha, acho que uns 30% do tempo que tu tá fazendo uma matéria, né, no semestre lá, tu vai gastar revisando coisas. Então, sabe, pra ti, tu pode dar uma atenção melhor pra essa parte aqui também, que no futuro eu garanto pra ti que vai valer a pena. Eu garanto que cada minuto aqui que a gente ficar resolvendo essas questões vai valer a pena. E pra quem só quer aprender pra passar no vestibular, bom, aí só te força a fazer isso, né? Só se esforça um pouquinho mais. Ah, mas eu nem falei que eu não gosto de inequações. Mas eu não sou o maior fã delas, tá? Mesmo sabendo que são muito úteis e tudo mais, não me animo muito a resolver esse tipo de questão. Vamos aplicar o estudo do sinal da função quadrática na resolução de inequações do segundo grau. São inequações do segundo grau, por exemplo, x². Bom, isso aqui a gente viu a recém, né? Então, a gente está bem acostumado a ver as inequações. Resolver uma inequação do segundo grau significa determinar os valores reais de x que satisfazem a inequação dada. Tudo bem. Vejamos alguns exemplos. Tá bom, vamos lá, vamos para o primeiro exemplo. Não precisava ter escrito isso, né? Em vez do segundo aqui, eu poderia ter botado 2, assim. Ai, travou a perna. Ai, tá louco. Credo, cara, eu tô envelhecendo muito rápido. Nossa. É uma complicação de vida, né, poxa.
corpo já não responde. Tá, então x quadrado menos 3x mais 2. Maior do que zero. Tudo bem. Para quais valores de x isso daqui é verdade? Não sei. O que a gente faria neste caso aqui? Bom, vamos descobrir. Isolar o x já não é a coisa mais fácil do mundo, não é mesmo? Para quais valores de x isso aqui é igual a zero, né? Eu acho que o que compensa é fazer o estudo disso daqui como se fosse uma função, né? Considerar isso daqui como sendo um f de x, e a gente faz o estudo da função e como é que os valores do f de x vão variar dependendo do valor que a gente colocar do x dentro dessa função. Então, vamos copiar você e vamos descobrir quando é que isso aqui vai ser zero para começo de conversa. Se vai ser zero. Então, nosso delta nosso de cada dia. Temos aqui. Vai ser b ao quadrado, então vai ser 9, né? Mais, não, menos 2 vezes 4, 8. Então, nosso delta vai ser igual a 1. Logo, x vai ser igual a menos b. Calma lá, pô. O b é menos 3, então vai ser 3. Mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, dividido por 2. Isso. Dividido por 2. X'. Temos o que aqui? 3 mais 1. 3 mais 1 é 4, por 2 dá 2. X duas linhas. A gente teria 3 menos 1. Que dá... 3 menos 1 é 2, por 2 dá 1. Tá. Então... valores de x nesse caso aqui, né? Se fosse uma função, vamos colocar aqui. A gente sabe que se fosse, seria uma parábola e que cortaria o eixo x em 2 pontos, né? Seria uma coisa desse tipo aqui. Então, quais são os pontos mesmo? 1 e 2. Tei, ovelha. Não aprende nada, cara. 1 e 2, tá. Então, maior do que 0, a gente sabe que o x teria que ser menor do que 1 ou maior do que 2. Que é o que ele quer, né? Maior que 0, é. Então, resposta... Puxa, resposta dessa daqui é a solução. Vou botar o S assim, né? Então, x pertence aos reais. Pertence aos reais, tal que x seja menor do que 1 ou x maior do que 2. Nunca cabe tudo certinho na mesma linha, né? Mas faz parte. Vamos ver como é que o autor resolveu. Então, ele considerou o A igual a 1. Tá, então ele está fazendo, olhando para por que seria, né, a nossa parábola aqui. Então, concavidade voltada para cima. Considerou x quadrado menos 3x mais 2 igual a 0 primeiro. Encontrou os valores onde a parábola aqui corta o eixo x. E aí, como devemos ter f de x maior do que 0, então o nosso x tem que ser menor do que 1 ou x maior do que 2. Que foi o que a gente encontrou, né? Menor do que 1 ou maior que 2.
Perfeito. Perfeito, melhor do que isso, só umas 200 dessas pra gente resolver. Eu tava vendo se eu tinha botado exemplo 1 na outra. Tá, segundo exemplo, resolver inequação. Menos x quadrado mais 1. Coisa linda. Menor ou igual a zero, maior ou igual? Menor ou igual. Tá, então nesse caso, se eu somar x ao quadrado em ambos os lados, eu ficaria com x ao quadrado aqui, que tem que ser maior ou igual a 1. Então, x ao quadrado maior ou igual a 1. Cadê o porcaria do símbolo? Tá aqui. Logo, meu x tem que ser maior ou igual. E aqui tá a dúvida, eu posso tirar a raiz quadrada em ambos os lados? Acho que posso, né? Imagino que não vai dar problema. Maior ou igual a mais ou menos 1. Talvez eu não devesse lidar com isso aqui. Não, isso aqui não parece certo. Então eu vou considerar você como sendo uma função. Então vou primeiro olhar para quando o x vai ser igual a zero. Tá? Então x quadrado mais 1, ou melhor, x ao quadrado é igual a 1. Logo nosso x vai ser igual a mais ou menos 1. Tá, agora sim. Então eu sei que essa é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então ela ficaria o contrário aqui. Então ela seria uma coisa desse tipo, né? Nossa, coisa feia, coisa horrível. Mas é isso. Menos 1 e mais 1. E aí, qual é que é a questão? O que ele tem que ser? Tem que ser menor ou igual a zero. Tá. Então, pra ser... Calma lá, pô. Pra ser menor ou igual a zero, o x tem que ser menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1. Então, solução, se eu copiar este modelo aqui, me ajuda um pouco. Então, x menor ou igual a 1. Menor ou igual a menos 1, né? Maior ou igual, cadê você? É isso. Será que acertamos? Esperamos que sim, né? Tá, e menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1. Tem 5 exemplos, olha só como ele é generoso com a gente. Pra gente são só mais 5 questões, né? A gente vai fazer mesmo. X quadrado menos 10x mais 25 maior ou igual a zero. Nossa. Será que eu tenho maior ou igual por aqui? Tem aqui. Tá bom. Quando é que isso aqui vai ser igual a zero? Considerando que seja uma função. Muito bem, nosso delta igual, aqui vai ser 100 menos 4 vezes 25 dá 100. Então delta igual a zero, logo a gente sabe que tem duas raízes reais iguais.
Então nosso x vai ser menos b, vai ser 10, dividido por 2a, no caso a é 1, então vai ser 10 por 2, que dá 5. X' e x duas linhas, mesma coisa, né? Então essa parábola tem a concavidade voltada para cima, se a gente for fazer o desenho disso. Seria... Aqui, apaguei o y aqui sem querer. Seria um negócio desse tipo aqui, ó. Temos o 5 por aqui. Então ela vem, desce devagarinho, encosta no eixo X aqui no 5 e sobe de novo. Então, isso aqui vai ser maior do que 0 para qualquer valor diferente do 5. Tem que ser maior ou igual a 0. Então, vai ser maior ou igual a 0 para qualquer número real, né? Então, f de x, ou melhor, a solução, né? Não tem df de x. Solução é igual a x, pertence aos reais. Eu não copiei o outro lado, deixa quieto. Pertence tal que... Putz, solução os reais, eu acho é isso, né? Basta colocar só os reais aqui e deu. Seria o conjunto dos reais mesmo, qualquer valor ali. Acho que é só isso. Vamos ver aqui. Daí ele... x tal que x pertence aos reais. Então é um jeito de escrever também, né? Não vamos reclamar, a gente está aprendendo maneiras de escrever isso. Então eu posso escrever assim, então. X tal que x pertence aos reais. Interessante. Eu não sabia dessa. É interessante. Ou pode ser uma coisa do autor, né? Ele achou que ia ser divertido e escreveu dessa forma. E tu vai olhar, nunca ninguém usou isso daqui. É a primeira vez que a gente tá vendo. Ninguém adota essa notação como sendo certa. Tá, exemplo 4. Não, tô brincando, cara. Não, os caras não... 3 autores não iam colocar uma coisa dessa se não fosse aceito. Tá bom, tá bom. 4. Resolver a equação. X quadrado menos 5x mais 8 menor do que 0. Uma coisa muito boa de ver é realmente a diferença de dificuldade entre resolver as questões de ensino fundamental, que lógico tem que ter, e resolver questões de ensino médio, mesmo que o assunto seja o mesmo. Cara, é bem legal ver isso, né? Notar que existe, o cara consegue criar questões mais simples para crianças e umas questões um pouquinho mais complicadas, mesmo tratando o mesmo assunto para adolescentes. E tu nunca viu as questões da Olimpíada de Matemática, cara, mas aí já é diferente. Um livro desses aqui tem o objetivo de tentar ensinar um monte de gente. Uma Olimpíada, mesmo que o assunto seja o mesmo que a gente está estudando aqui, o objetivo lá é te espremer até não sobrar nada da tua alma. Tá te cobrando o mesmo assunto, mas de uma forma assim que não vai sobrar nada no final. Então, são objetivos diferentes. Mas é legal ver a diferença de dificuldade, bem massa, bem interessante. Tá? Então, primeira coisa é descobrir quando que isso aqui vai ser igual a 0. Então, para quais valores? Se eles existirem, né? Claro, tem que fazer essa consideração também. Então, aqui vai ser 25 menos 4 vezes 8 é 32. Coisa triste. Se bem que tem tanto, né? Porque daí a gente não precisa calcular as raízes ali. Tá, então nosso delta é menor do que 0. Delta vai ser menos 7.
O que isso significa no final das contas? Bom, significa que a nossa parábola nunca encosta no eixo x. Então, ela seria algo... Vamos ver aqui. Seria algo desse tipo assim. Como o A é maior do que zero, a gente sabe que a concavidade é voltada para cima, né? Então ela nunca vai encostar no eixo x. Então, qual é que é a pergunta? Quando que isso daqui vai ser menor do que zero? Resposta: não existem valores de x para os quais isso daqui seja menor que zero. Tá? Não importa o x que tu coloque dentro disso daqui, nunca isso vai ser menor que zero. Interessante, né? É muito legal. Então, solução. Resposta elegante, na minha opinião. Olha que bonita. Aí tu vai olhar, a resposta do autor é bem melhor. Não, mesma coisa. É isso. Não existem valores de x que pertencem aos reais, certo? Questão 5. Claro, tu pode representar o conjunto vazio dessa forma aqui, ou dessa forma aqui também, tá? Não tem problema nenhum. Determine o conjunto de solução. Que lindo. Eu tô escondendo o gráfico ali porque a gente não quer ver, tá? É justamente por isso. Tem coisa que estraga com a nossa diversão. Então, menos 4x quadrado. Mais 4x menos 1. Menor que zero, seria isso? É. Tá bom. Então, isso aqui, para quais valores isso vai ser igual a zero? Depois de fazer as questões do ensino fundamental lá, que eu entendi que primeiro tu calcula o delta, que determina ele, para saber se tu vai precisar ou se tu vai conseguir encontrar a resposta, né? Por exemplo, se o delta for menor do que zero, seria uma perda de tempo gigantesca. Eu ficar lá, menos b, mais ou menos, raiz quadrada. Então seria uma perda de tempo muito grande escrever tudo isso. É melhor olhar primeiro pro delta para depois se preocupar com o resto. Então, aqui a gente vai ter o b, que vai ser 4 ao quadrado, que dá 16. Menos 16, tá certo isso? 4 vezes 4 é 16. Menos 16. Então, não, meu bem. Achei que eu tinha copiado isso daqui. Tá, então só temos uma raiz. X vai ser igual a quanto também? Vai ser menos b, então vai ser menos 4 dividido por 2a. O meu a é menos 4, então vai ser dividido por menos 8. E eu falei menos 4, escrevi menos 8 aqui, não sei porquê. É menos b, então menos 4. Tá. Isso aqui dá para simplificar. Primeiro que menos aqui vai-se embora. 4 por 4 dá 1. 8 por 4 dá 2. Então x é 1/2. Então a nossa parábola toca o eixo x aí no ponto de abscissa 1/2. E ela é com a concavidade voltada para baixo, tá? Então seria uma coisa deste tipo aqui. Vamos arrumar aqui. Então o gráfico vem para cá. Seria mais ou menos isso, tá? Então aqui seria 0,5. 0,5 por x. Mais ou menos por aí. Então qual é que é a pergunta que ele tem para nós? Para quais valores de x isso aqui seria menor do que zero? Bom, isso aqui vai ser menor do que zero para todo x, desde que o x seja diferente de 1/2. Então,
X pertence aos reais. Seja diferente, só isso. Cadê a diferença? É isso. Nada mais, nada menos. Ah, mas isso é exemplo, né? Por que eu tô indo? Isso aqui não é nem as questões ainda. Ó. É isso. X pertence aos reais, tal que o X é diferente de 1/2. Eu não sei o que vai ter mais depois disso daqui, ou se a gente já vai ir direto para outros assuntos ali que não sejam as funções, né? Porque já tá enjoando falar em função, já faz tanto tempo que a gente tá vendo a mesma coisa. E por a gente, eu quero dizer eu mesmo, né? Mas vai valer a pena no futuro. Eu sei que esse esforço que eu tô fazendo por mim mesmo agora vai valer muito a pena no futuro. Só que isso daqui já é crueldade, cara. Poxa vida, daí já é demais. Pá, não pode uma coisa dessa. Vamos ver o que a gente tem pela frente depois. Sistemas de inequações, tudo bem, grande coisa. Exercícios, exercício de revisão, testes, função modular. É, tranquilo, função modular é bem tranquilo. O que mais? Função modular, exercício de revisão. Função exponencial também é importante, tá? Isso aqui, de fato, é importante mesmo. Tá bom. Então parece que para os próximos assuntos eu estou mais inclinado a fazer. Eu só não gosto muito de trabalhar com inequação. Mas por que eu não gosto de trabalhar com inequação? Porque tu já deve imaginar que quando eu tive que fazer isso na universidade eu tive bastante dificuldade. Então é por isso. Não tenho memórias boas, tá? Quando eu vi uma inequação. Nada muito bom. Ainda bem que agora a gente não tem problema com isso. Ah, mas os conteúdos iniciais da universidade vão ser bem mais difíceis do que essas coisas que a gente está vendo agora? Sim e não, tá? Porque se tu tem uma base matemática boa, não vão ser. Se tu tem dificuldade com essa parte aqui, vão ser. Porque não por conta do conteúdo em si, mas porque tu vai ter que revisar muita coisa, tá? Tu vai aprender lá em cálculo, vai aprender a derivar, a integrar, aquela parte de limites, um monte de coisas assim, no primeiro semestre, segundo semestre de cálculo, que, cara, olha, 50% das coisas que tu vai estar fazendo vai ser em relação a conteúdos antigos. Isso daqui, vai estar sendo cobrado de saber trabalhar com funções, lembrar de como trabalhar com sistemas de equações, fazer simplificações, frações, um monte de ons e ons aí que são assuntos antigos que tu teria que ter visto no ensino médio. Então, sim e não, né? Se tu souber essas coisas, tu vai entrar numa aula de cálculo e tu vai gostar. Tu vai achar interessante, nossa, olha que coisa legal, então é assim que a gente faz uma derivada, que legal, vai pegar os exercícios para fazer, tu vai olhar para as simplificações que vão ter naqueles exercícios iniciais e vai achar divertido de fazer. Ah, isso daqui eu vi lá no, eu lembro disso. Ah, tá, isso aqui é parte do conteúdo lá do ensino médio, que legal. E aí nada vai ser difícil de início. Claro que se a gente quer falar em dificuldade, é só tu pegar um livro mais avançado ou um livro que a proposta do autor é ser difícil mesmo, tá? É ter questões bem complexas assim, então cálculo 1 se tornaria um problema para ti mesmo tendo uma boa base aqui do ensino médio. Pelo menos foi o que eu notei, né? E conversando com os colegas ou com os caras que já estavam há mais tempo no curso, a opinião é essa sempre, tá? Tem uma base boa de ensino médio, tu vai se dar bem nas primeiras cadeiras lá do curso, nada vai ser um problema para ti, a não ser que tu vá pegar um livro mais difícil assim, do que o livro básico que o teu professor usa, ou se tu der o azar de pegar um professor que eu vou colocar desse jeito, um professor que a prova dele não condiz com a aula dele, tá?
Aí tu vai se incomodar um pouco. Porque, sabe, tu vai olhar para as questões da prova e tu vai pensar, pô, esse cara não me ensinou nada disso, não me preparou para responder essas questões. E aí o professor não vai estar nem aí mesmo com as tuas queixas, dúvidas, tristezas. E tu vai ter que te virar sozinho. Aí vai ser um problema. Mesmo tendo uma base boa de matemática, tu vai encontrar alguns problemas. Quando tu achar esses professores assim. Tá? Agora, quando a prova do cara condiz com a aula, tu não vai ter problema. X quadrado mais 2x menos 3. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Tá, então, de novo, vamos ao básico de sempre. Se isso fosse uma função, o que eu faria aqui no estudo do sinal desta coisa? Quando é que isso aqui vai ser zero? Se for. Bom, delta nosso de cada dia nos dá hoje mais um pouco de paciência para continuar. Tá, vai ser 4 mais 3 vezes 4 é 12. Então delta é 16. Logo meu x vai ser vai ser menos b, então vai ser menos 2. Deixa assim, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, e isso teria que ser dividido por 2. Então menos 2 por 2 vai dar menos 1, e 4 por 2 dá 2. Só simplificando um pouco as coisas, x' vai ser menos 1 mais 2, que dá 1, e x duas linhas vai ser igual a menos 1, menos 2 dá menos 3. Então, essa parábola vai ter a concavidade virada para cima. Então, temos o quê? Teríamos uma coisa desse tipo, né? Temos duas raízes reais e diferentes. E a imagem seria mais ou menos isso. Menos 3 e 1. Certo? Isso. Então, solução. Ou o nosso x pertence aos reais, vocês já sabem, tudo mais. O nosso x, ou ele é menor do que menos 3, ou ele é maior do que 1. Tá? Seria essa resposta. Não tá na melhor forma possível, mas é essa daí. Vamos verificar se está certo. X pertence aos reais, tal que o x é menor que menos 3, ou x maior do que 1, que foi justamente o que a gente achou. E aí para a letra B, que vai estar lá do outro lado, tá, aqui tem a resposta, mas nem sempre tá fácil de ver, né? A B, menos 4x quadrado mais 11x mais 11x menos 6. Será que a gente termina isso nesse vídeo, essa pequena lista de questões? Ainda tem os testes depois, né? Tem mais essa. Menor ou igual a zero. Poxa vida. Tá, quando é que isso aqui vai ser igual a zero? Vai ser uma beleza. Quando que isso vai ser? Ninguém sabe, pô. Bom. Lindo demais, né? Tá. O 11, puxa, 121, né? Menos, vai ser menos. Pá, essa daí não vai ser simples, cara. De fazer de cabeça a conta, tá? Não é que
questão não seja difícil. Menos 4, isso aqui daria 16 vezes 6. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 6, 36. Então dá 96. Não. Não, tá certo, é. 4 vezes 4 é 16, então 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 6 é 36, 96, tá. Carinha. Tá, beleza. Então eu teria 121 menos 96. Se fosse menos 100, sobraria 21, né? Sobraria 21. Aí eu tenho que somar 4 aí. Então daria 25. Sei, às vezes eu falo como eu tô fazendo as contas de cabeça, pode não fazer muito sentido pra vocês, pra mim faz, mas enfim. X igual a menos B, o meu B é 11, então vai ser menos 11, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que vai dar 5, sobre 2 vezes o A. Quem é o nosso A? Menos 4. Então isso aí vai ser menos 8. E com isso, cara, tem muito trabalho pela frente, né? Recém a B. E nem estamos nos testes, ou melhor, a gente não chegou nem nos exercícios de revisão ainda. X'. Se eu copiar você, eu vou ter mais 11. Aqui eu vou fazer do meu jeito, cara. Primeiro, o x' pra mim sempre é o menor valor. Então, menos 11, menos... Ah, mas aqui vai inverter por causa desse... porcaria desse menos 8. Mas vou seguir o meu padrão aqui. Tomar banho. Menos 11, menos 5. Isso aí vai dar menos 16. Dividido por menos 8. Vai dar 2. X duas linhas. Vai ser menos 11 mais 5. E menos 11 mais 5 vai dar menos 10 mais 4, menos 6. E menos 6 por menos 2. Menos 6 por menos 8 seria a mesma coisa que 3 por 4. 3 quartos. Já simplifiquei. Né? Então, é isso. 3 dividido por 4 é 0, alguma coisa, tá? Então essa parábola aí, neste caso, tem a concavidade virada para baixo e corta o eixo x nos pontos 3 quartos e 2. Os pontos não, mas nesses valores aí. Tá, então seria uma coisa desse tipo aqui, ó. 3 quartos e 2. Tá. Ele quer saber para quais valores isso seria menor ou igual a 0, né? Nunca é uma coisa fácil de entregar a resposta. Pera aí. Aqui eu nem arrumei, né? Então nem vou arrumar aqui também. Deixa a resposta solta. Então, para ser menor ou igual a 0, o x vai ter que ser menor ou igual a 3 quartos. Ou o nosso x vai ser maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2, tá. Então, se tu olhar aqui, faz sentido, né? Os valores de x, os valores para os quais o f de x vai ser menor do que 0 vão ser isso. Tá? Então, se a gente for olhar o gabarito desta coisa, x menor ou igual a 3 quartos ou x maior ou igual a 2. Tá, essa é a B recém, né? C agora. Só umas questõezinhas, é só até enjoar. Quando a gente enjoar, a gente para, né? Quando começar a dar nojo de olhar pra isso, a gente para. Né? Pois é. 9x² menos 6x
mais 1 maior que 0. Isso aqui, quando que isso aqui vai ser igual a 0? Não sei dizer. Deixa eu pegar o nosso... Isso delta, então vai ser 36 menos 4 vezes 9, 36 também. Se o delta é igual a 0, tem duas raízes reais iguais, o x vai ser menos b, então seria 6 dividido por 2 vezes 9, que dá 18. Então, 6 sobre 18, só conferindo para ver o sinal do... é maior que 0, tá? Então isso aqui, se eu dividir por 6, vai virar 1, e 18 por 6 é 3. Tá, 1/3, então essa parábola vai tocar o eixo x no ponto da abscissa 1/3, ela é com a concavidade voltada para cima, tá? Então, nossa parábola seria algo desse tipo aqui. Vou botar o valor de x aqui. Então ela vem, ó, coisa linda, e sobe de novo. Eu sei que isso aí não é bem uma parábola, mas é uma prima distante da parábola. Tá, valores maiores do que 0. Nesse caso aqui, a única condição é que o x seja diferente de 1/3, tá? E se tu quiser arrumar a resposta bonitinha do jeito que tem que ser, fica à vontade. Então, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x seja diferente do 3. X diferente do 3 não, diferente de 1/3. Seria assim, ó. Essa seria a tua resposta. Mas não a minha. Letra D. Senão vai demorar muito, né? Enfeitando resposta. Ninguém precisa de resposta enfeitadinha aqui, pelo menos não agora. Não com tanta questão assim pra fazer. Então a D, olha o tamanho da D. X² menos 5x menor que 0. Só isso? Tá bom. Vai ser uma beleza. Mas não vai pra linha de baixo, porque o programador que fez isso aqui, bom, a gente sabe como é que é a vida de um programador desses, né, cara? A gente sabe muito bem. Então aqui tirar o x em evidência. Isso aqui vai ser x menos 5 igual a 0. Esse tipo de coisa aqui, de fatorar as coisas, tirar um valor em evidência, isso daqui vai ser uma coisa que, se tu tiver o costume de fazer, vai te ajudar muitíssimo no início de cálculo, quando tu estiver aprendendo a parte de limites, depois fazer uma derivada pela definição. Esse tipo de coisinha aqui, cara, como vai te ajudar? Pô, tu não tem ideia do quanto. Álgebra linear também. Esses truquezinhos, e não é um truque, mas essa maneira aqui de reescrever as coisas, nossa, o que facilita a vida, hein? O que simplifica a vida. Mas voltando para cá, porque a gente não está fazendo álgebra linear e nem cálculo 1, o nosso x pode ser 0 ou nosso x menos 5 é igual a 0. Neste caso, então, meu x é igual a 5, portanto, eu tenho essas duas possibilidades. Então eu sei que o gráfico aí vai cortar, a parábola vai cortar o eixo x nesses pontos, né? 0 e 5 aqui. Essa parábola tem a concavidade virada para cima. Voltada, virada, vai saber.
Então ia ser uma coisa desse... Opa, dificuldade de fazer um desenho, né, cara? Ai, mas o zero tá ali no... O zero estaria aqui e esse teu zero tá muito perdido. É. Tá muito perdido mesmo. Isso aqui é meramente ilustrativo, tá? cada tentativa minha de fazer uma parábola sai uma coisa diferente. Mas enfim. Então, quais valores de x isso aqui seria menor do que zero? X entre 0 e 5. Que é o que ele quer, né? Menor, tá? Então, x estaria entre 0 e 5. Se a gente for olhar aqui, esperamos que seja, né? Exatamente. 0 e 5. Aí a próxima. Que memória boa, né? Pois é. Excelente memória. Olha a quantidade de questões que ainda tem. Cara, não é brincadeira, não é pouca coisa, não. X quadrado mais 7 maior que 0. Tá aí, x quadrado mais 4x mais 7. Ai, ai. Bom, é só jogar no chat GPT que ele resolve, né? Pra que tu tá resolvendo então? É porque eu não posso sentar no colo dele e pedir pra ele resolver as questões vestibular pra mim, né? Por isso que eu tô resolvendo. Seria bom poder sentar no colo dele e deixar ele resolver a prova pro cara, né? Não ia reclamar tanto. O meu delta vai ser... Aqui o nosso b ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes 7 dá 28. Então o meu delta vai ser menor do que zero, de qualquer forma, né? Nem sei porque que eu perco tempo fazendo essa conta. Talvez seja só para testar, para me aprimorar, né? 28 menos 10 dá 18. Menos 6 dá 12. Então isso aqui é menos 12. Delta menor do que zero implica que a nossa parábola nunca vai tocar o eixo x. Então ela seria um negócio... Não, de novo apaguei o y aqui por engano. Deixa eu botar uns risquinhos aqui do lado, ó. Que daí se eu der um Ctrl Z a mais, aí apaga esses riscos, mas mantém o gráfico ali, beleza. Então a minha parábola vai ser um negócio desse tipo aqui, ó. Tá? Nunca vai tocar o eixo x, então não tem perigo para qualquer valor de x aqui. O f de x sempre vai ser maior do que zero. Então implica que aqui para qualquer valor de x, isso aqui sempre vai ser maior que zero. Tá? Então a solução seriam os reais mesmo. Vamos colocar assim. Todos os valores. Como é que ele representa isso? Mesma coisa, né? Só o Rzinho. Então a E já foi. Vamos a F. Temos ela aqui. Acaba uma, começa a outra, né? Será que precisava de tantas questões assim para entender esse conteúdo? Não sei, né, cara? Menos 25 ali por cima. Maior do que zero. Quanto isso aqui vai ser igual a zero? Se vai ser igual. Vamos descobrir. Se bem que aqui já está pronto, né? Só apertar um Enter aqui e ver o nosso delta.
copiar você, para não perder. 10 ao quadrado é 100. Aqui vai ser menos 4, menos 100. Então, nosso delta é igual a 0. Que implica que o nosso x vai ser menos 10 dividido por menos 2. Vai dar 5. Então, essa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, e vai aqui no x igual a 5. O meu 5 aí tá meio pobre, né? Nossa, coisa feia. Então ela é isso aqui, tá? O único ponto onde o f de x vai ser 0 seria em x igual a 5. E para qualquer outro valor o f de x sempre vai ser menor do que 0. Eu apaguei a parábola, né? Porque eu apertei Ctrl Z sem querer. Vamos botar ela de novo aqui. Não vai ser a mesma coisa, mas vai ser parecido. Tá, então o que ele quer saber? Para quais valores de x isso aqui seria maior do que 0? Bom, lamento informar, mas a solução disso é o conjunto vazio, tá? Não tem valor de x para o qual isso vai ser maior que 0. E se essa é a f, a próxima é a g, certamente. Vamos ver como é que ele representou a resposta. É, conjunto vazio. Muito bom. Olha só quanta coisa, né? Tem que respirar fundo e seguir, pô. A gente tá recebendo pra isso, né? Rios de dinheiro, rios. Menos 8. Eu nem sei mais onde guardar tanto dinheiro, cara. Menos x quadrado mais 9x menos 8 maior ou igual a 0. Muito bom. Tá, para quais valores de x isso aqui vai ser 0? Aqui, ó, o segundo espaço, miserável. Então aqui 9 ao quadrado é 81. Menos 4 vezes 8, é isso? É 32. Poxa, 81 menos 32, agora tu me apertou. 80 menos 30 é 50. Aí seria 51 menos 2, 49. Então meu x vai ser igual, aqui abre parênteses, meu bem, bota dividido por menos 2. Mas vai ser o que dividido por menos 2? Vai ser menos b, então é menos 9. Mais ou menos 7. É. Nada pode ser fácil, né? Então x' vai ser igual. Aqui eu vou fazer menos primeiro. Não, eu vou fazer mais, porque eu sei que agora sim isso aqui vai ficar, por conta desse menos aqui embaixo, acaba trocando, né? Então meu x' vai ser o menor nesse caso aqui, fazendo mais a raiz quadrada do delta. Então menos 9 mais 7 menos 2 dividido por menos 2, 1. X duas linhas vai ser menos 7. Então menos 9 dividido por menos 9 menos 7 é menos 10 menos 6. Menos 16 por menos 2 é 8. Tá bom.
Então essa parábola corta o eixo X nesses dois pontos. Ela tem a concavidade voltada para baixo. Que maravilha. Seria no 1 e no 8, né? Isso. Coisa assim. Tá, qual é que é a pergunta mesmo? Para quais valores de x isso aqui vai ser maior ou igual a zero? Igual a zero se ele permite que seja, então nesse caso o x tem que estar entre 1 e 8, incluindo esses dois valores. Tá bom. X tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 8. Não, meu rapaz. Tá bom. Todos os erros que podiam ser cometidos foram. Então x tem que estar entre 1 e 8. Cadê essa porcaria? A F e a G. Isso. 1 e 8. Maravilha. H agora. A gente não está nem perto de terminar essas questões. O que mais de variação vai ter nisso daqui, cara? Menos 3 menor que 0. O que mais que dá para inventar? Eu não estou vendo possibilidades. Tá, já vi uma delas. Tá aí uma das possibilidades. Tá, então x ao quadrado vai ser igual a 3. Logo x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 3. Tá aí uma das possibilidades novas. A gente tem que lidar com coisas desse tipo. Por que eu fui abrir a minha boca, né? Eu tinha que falar, eu tinha que abrir a boca mesmo. Tá certo. Tá, essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Então o que vai acontecer aqui? Ó, apagou um dos risquinhos, mas não apagou o y lá. Aham, miserável. Tá, então vai ser... Tá, isso aqui seria mais ou menos raiz quadrada de 3, né? Então ela seria uma coisa desse tipo. Então, menos raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3 aqui. Só para não dizer que a gente não faz, né? Tá bom, então valores de x maiores do que 0 é o que tu quer? Menor do que 0. Que é nojento, tá? Então, meu x vai ter que estar entre menos raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Que beleza, não é? Olha só, vamos verificar. É isso aí, entre menos raiz quadrada e mais. Hoje eu vou usar todas as teclas aqui desse teclado, né, pelo jeito. Vou usar o alfabeto inteiro, cara. Hoje é o dia. H, I. Poxa vida. Menos x quadrado, menos x. Menos 6. Menor que 0. Isso. Então vamos só organizar esse espaço e vamos seguir a vida. Para quais valores de x isso daqui? Opa. De novo problema da linha que não vai para a linha de baixo, só clicando. Para quais valores de x isso aqui é igual a 0? Se existem valores de x. Se existirem, seria muito bom, né? Então nosso delta vai ser o b ao quadrado vai dar 1 menos 4 vezes 6 é 30 e
Não, 4 vezes 6 é 24, cara. De onde é que tá tirando 30 e poucos? Então o nosso delta é menos 23, que é menor que zero. Então este gráfico não toca o eixo X em canto nenhum. A parábola que tem a concavidade voltada para baixo. Se a gente for olhar a característica dela, é essa aqui, ó. Seria uma coisa desse tipo. Então no caso ele quer saber para quais valores de x aquilo lá ia ser menor do que zero, olhando para a função que possui o mesmo gráfico daquela equaçãozinha lá, do x ao quadrado, equação de segundo grau, né? Se a gente olhar para cá, não tem valor de x que essa coisa aqui seja maior do que zero. Então, nem igual a zero. Então, para qualquer valor de x é garantido que isso daqui vai ser menor do que zero, tá? Então, resposta ou solução. Cara, essa cadeira tá me assustando, cara, com os barulhos que ela faz. Seriam os números reais, né? Qualquer valor de x, então seria isso. E essa é a I. H-I-J próxima, né? Vamos ver se a gente tem a resposta aqui. É, tá aqui, reais. Ei, mas sabendo a resposta fica fácil. Pois é, de fato, realmente, como tu notou aqui, é muito fácil chegar na... Tendo a resposta, é facílimo chegar nela. Coisa mais simples do mundo. X ao quadrado menor ou igual a 16. Tá, primeira coisa é saber quando é que isso aqui vai ser igual a 16. Então, nosso x é igual a mais ou menos, mais ou menos 4. Parábola com cavidade voltada para cima. E então a gente teria uma coisa deste tipo aqui. Tudo bem? Menos 4 e 4. Agora, se a gente voltar para a pergunta, para quais valores de x isso aqui vai ser menor ou igual a 16? Menor ou igual a 16? O valor teria que estar entre menos 4 e 4. Para ser menor ou igual, então também. Ai, vamos lá. Então, menos 4. X vai ter que ser maior ou igual. E menor ou igual a 4. Qual letra é essa mesmo? J. Esqueci a próxima que veio depois. G, H, I, J, L, K, L, K. Esqueci. Enfim, a gente vê. Não sei. Esqueci. Simples assim. Então, J deu... Puta, olha aqui. Tudo apagado. J, aqui tá você. X entre menos 4 e 4. Perfeito. JL. Então tá bom. É L mesmo. O cara não sabe nem isso, não sabe o alfabeto básico. Pois é. Eu tenho problemas, eu tenho eles, convivo com eles. 2x quadrado maior que 3x. Tá, tem mais algo pra gente se preocupar? Não. Então eu vou subtrair 3x em ambos os lados desta desigualdade. Vou ficar com 2x ao quadrado. Não, você não. Menos 3x maior do que zero. Tá, isso aqui é mais confortável de resolver. Então, para quais valores de x isso aqui vai ser igual a zero? Primeira coisa, vamos tratar como se fosse uma função e fazer o estudo do sinal desta função. Que isso a gente aprendeu a fazer, né? Então aqui, delta não, né? Tira x em evidência.
Poderia fazer pelo delta, mas não tem porquê, né? Então aqui vai ser 2x menos 3 igual a 0. Então, ou x é igual a 0, é uma das formas dessa multiplicação dar 0, ou 2x menos 3 é igual a 0. Tá? Então, 2x é igual a 3, logo meu x é igual a 3 meios. Tá? Então, são esses dois valores aí. Nossa parábola tem a concavidade virada para cima, porque o a é maior que 0, tá? Então, 3 meios e 0, beleza. Então, a nossa parábola ela vai passar pelo 0, 0 aqui, desce. Seria uma coisa assim, tá? 0 ali, 3 meios aqui. O que ele quer saber? Para quais valores de x isso é maior do que 0 ou ia ser maior que 3x? Maior que 0 é melhor, né? Responder. Então, volto pro desenho. X menor do que 0 ou x maior que 3 meios. Duas possibilidades aqui para os valores de f de x serem maiores do que 0. Tá bom. Menor que 0 ou x maior que 3 meios. Tá? X menor que 0 ou x maior que 3 meios. Isso aí. L, M agora, né? Vamos tirar aqui, vim devagarinho. 1 menor igual a x quadrado. Puxa vida. Que inovação, hein? Menor igual. Tá. Então, quando é que x ao quadrado vai ser igual a 1? Isso aqui já está meio que pronta, né? Então, aqui o nosso x seria igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Tá, então essa parábola aqui tem concavidade voltada para cima, mais 1 e menos 1. Então seria uma coisa desse tipo. Não está numa escala boa, mas isso aí a gente desconsidera, né? Tá? Então, a nossa pergunta, no final das contas, que eu não organizei esta coisa, seria o seguinte: x ao quadrado tem que ser maior, e aí eu vou subtrair 1 em ambos os lados. Então, x ao quadrado menos 1, aí lembra que o menos 1 veio, tem o menos 1 aqui agora, subtrair em ambos os lados, ficou x ao quadrado menos 1, que tem que ser maior do que 0, tá? Só estou reescrevendo a coisa, mas a afirmação tem que ser a mesma. Então, ó, se a boquinha estava aberta aqui apontando para o x ao quadrado e eu não subtraí x ao quadrado em lugar nenhum, ele continuou no mesmo lugar, então a boquinha tem que continuar aberta olhando para ele ali, tá? Ei, cara, quem é que fala assim? Não sei, cara. A minha professora de matemática me ensinou desse jeito, eu aprendi desse jeito e sigo a minha vida desse jeito. Tu não é obrigado a fazer o mesmo, não é obrigado a lembrar disso, mas eu lembrarei disso e da minha querida professora de matemática, das duas coisas. Então, tá bom. Para quais valores isso seria maior ou igual a 0? Tá, então pode ser igual a 0.
Então seriam os valores de x menores do que menos 1, menor ou igual, ou maior ou igual a 1. Então, x menor ou igual a menos 1, ou x maior ou igual a 1. Menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1. E depois da m, todo mundo sabe que vem a n, né? Até a ovelha sabe. O que a gente tem na n? Estamos chegando perto do final das coisas. Olha só que maravilha. Há quanto tempo a gente está preso aqui, só para saber? A 1h e 26 minutos. Que lindo. Isso é muito lindo, né? X menor do que x quadrado. Tá, primeira coisa, reescrever isso aí, vamos reorganizar. Vou subtrair x em ambos os lados. Então, vou ficar com x ao quadrado menos x, que tem que ser maior, porque a boquinha estava virada para ele de qualquer forma, só estou reescrevendo as coisas. Então, tem que ser maior do que zero. Tá? Se eu for jogar isso aqui para considerar que seja uma função e tudo mais, fazer o estudo do sinal e toda coisa que a gente está acostumado, então isso aqui seria igual a zero para algum valor aí, para alguns valores de x. Logo, se eu tirar o x em evidência, vou ter x menos 1 aqui, isso igual a zero. Se esse produto está dando zero, é porque um desses fatores é igual a zero ou ambos são iguais a zero. Então x igual a zero ou x menos 1 é igual a zero. Logo, meu x é igual a 1. Tá bom, e assim eu descobri que essa parábola, quais são os pontos aí que ela corta o eixo x, né? A abscissa desses pontos é 0 e 1. Tá? Concavidade voltada para cima, porque o x é maior, o a aqui que está multiplicando x quadrado é maior que 0. Tá? Então 0 e 1. Então seria uma coisa que passa por aqui pelo... Nossa, passou no ladinho. A parábola tá boa, né, cara? Tá excelente, linda parábola. Acho magnífica. Cada vez que eu tento arrumar eu pioro, então... Então deixa do jeito que tá aí, é só meramente ilustrativo. O que a gente tá procurando mesmo? Valores de x para que isso seja maior do que zero. Sempre, né? Então x tem que ser menor do que zero ou o x maior do que 1. Faz sentido isso? X menor do que zero, teriam valores maiores que zero aqui para o f de x, e x maior do que 1 também, valores maiores que zero. Muito que bom! Tá aí, x menor que zero ou x maior que 1 para n. Letra U agora. Letra O, que lindo. Que coisa bonita a gente acabar com isso e já cair provavelmente em outros exercícios. X quadrado menor ou igual a 2x. Mas aqui a gente vai cumprir a promessa de resolver todas as questões. Eu lembro que o livro de matemática lá, aquele americano, também falei que ia fazer, mas daí a gente começou a pegar um conteúdo muito repetido, e eu falei, não, vamos deixar quieto, vamos fazer só algumas. Mas nesse daqui, o título dessa porcaria é, ou da playlist lá, resolvendo 100% do livro, então é o que a gente vai fazer. Menor ou igual a 2x mais 3. Tá, tem que reescrever isso daqui.
Muito bonito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 2x mais 3 em ambos os lados. Então isso aqui daria 0. E aqui vai ser menos 2x menos 3. Tá, agora tá organizado. Agora, quando é que isso aqui vai ser 0? Primeira pergunta minha. Quando é que eu vou poder clicar na linha de baixo e realmente ir? Eu me pergunto também. Pois é, talvez um dia. Tá, então o delta nosso de cada dia nos dá hoje um pouquinho mais de paciência para seguir em frente. Então isso aqui vai ser, você espaço também tá faltando. Vai ser 4 mais 12. Então delta igual a 16, que é um bom sinal, né? Nosso x vai ser igual. E tu nota que por mais difíceis que sejam algumas dessas questões aqui em relação a quantas linhas tu vai gastar até chegar na resposta, esse autor está sendo muito generoso com a gente na parte do delta. Então a gente poderia ter que ser obrigado a arrastar coisas que tem uma raiz que não seja uma raiz exata, que nem essa que a gente está trabalhando, é um valor bonitinho ali. Então ele não está obrigando a gente a arrastar coisas muito complicadas de lidar. Então foi bem generoso até aqui. O que tu deve notar que o objetivo dele não é te forçar a fazer um monte de contas, mas sim entender o princípio básico de como resolver isso, né? Interessante, muito interessante. Então vai ser menos b, então vai ser 2 mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2. Então 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Tá, 1 menos 2, menos 1. Não, menos 2 cada um. 1 menos 2 menos 1. E x duas linhas. Isso aqui vai ser 1 mais 2, que dá 3. Então tá aí. Essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Então vai ser uma coisa desse tipo aqui assim. Não vai ser bem isso daí. Mas seria, mas por aí assim, mais ou menos. Tá, qual que é a pergunta mesmo? Para quais valores de x isso é menor ou igual a 0? Muito bem. Tá, menor ou igual a 0, nesse caso, estaria entre menos 1 e 3, incluindo esses valores. Então, se eu copiar o símbolo que está aqui, já me resolve a vida. Tá, mas se eu pudesse fazer isso de forma eficiente, melhor ainda, né? Menor ou igual a 3. Tá bom. Que letra é essa? O, M, N, O, P. Próximo. Menos 1 e 3. Muito bom. E a P, o que a gente tem na P? Mais essa, cara. P vai até aqui. Então a gente tá no final. Coisa boa, né? Ah, pra que isso? A gente já sabe elevar as coisas ao quadrado. Mas essa agora, cara. X menos 1 ao quadrado maior ou igual. E ainda... Pá. Que satisfação de fazer isso. 3 menos x. Tá bom, tá bom, tá bom. Faremos, né? Se a gente tem que fazer.
vamos lá. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. E esse menos podia ter um espaço aqui. Mais o quadrado do segundo. Isso aqui maior ou igual a 3 menos x. Tudo bem? Tem 2 espaços? Tem. Copia você. Então eu vou subtrair x em ambos os... Vou somar x em ambos os lados, melhor dizendo. Então, você foi-se embora. E aqui 2x mais... Menos 2x mais x dá menos x. Eu vou subtrair 3 em ambos os lados. Então, 1 menos 3. Isso aqui vai dar menos 2. E aqui vai estar 3 menos 3 dá 0. Só lembrando que nada passa de um lado para o outro. Isso não existe. Isso não pode acontecer. Um raciocínio pobre, um raciocínio fraco que não vai te ajudar. Mas o meu professor tem 2 doutorados e ele fala assim: porque o teu professor é melhor do que eu e você juntos, então ele pode falar coisas que, se a gente seguisse essa linha de pensamento, a gente não conseguiria resolver as mesmas questões que ele resolve. Então a gente tem que tomar um cuidado gigantesco na maneira como a gente fala, como a gente pensa, para conseguir responder algumas coisas que o teu professor não precisa. A capacidade cognitiva dele é muito maior do que a nossa. Então estou te dizendo isso para te ajudar. Tá? Nada passa de um lado para o outro. Não interessa se o teu professor tem 2 doutorados e tudo mais e fala assim. Ele é muito melhor do que a gente. Então ele pode falar desse jeito. Ele pode falar um monte de absurdos, erros conceituais, um monte de coisa. E mesmo assim ele vai seguir acertando as questões e a gente não. Se a gente pensar do mesmo jeito que ele. Tá? Entendeu? Então tá bom. Então aqui, para quais valores de x isso aqui ia ser igual a 0? Vamos descobrir. Primeiramente, temos isso. Vamos pegar o nosso delta aqui. Vai ser igual. Agora, bom, vai ser o b ao quadrado que dá 1. Mais rapaz. 4 vezes 2 é 8. Então, o nosso delta é 9. Logo, x vai ser igual a menos b. Então, vai ser 1. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 3. Dividido por 2 vezes a, que vai ser só 2 nesse caso. Porque o nosso a é 1. Tá? Então, x', certamente, vamos ver aqui, vai ser 1 menos 3, primeiramente. Então, vai ser menos 2, dividido por 2 dá menos 1. X duas linhas vai ser 1 mais 3, que dá 4. 4 dividido por 2 é 2. Então esta parábola tem a concavidade voltada para cima e passa por menos 1 e 2. Se eu apagar isso daqui, tá pronto. Olha que maravilha, só o 2 que ficou feio, né? 2 aqui. Agora sim, tá um pouquinho melhor. Tá? Então, qual é que é a pergunta dele mesmo? Para quais valores de x isso é maior ou igual a 0? Isso vai ser maior ou igual quando x for menor que menos 1 ou maior que 2. P, x menor ou igual a menos 1. Ah, é o maior igual, né? Maior igual, meu amor. Maior igual. Isso. Então pode ser igual a 0. Não tem problema que seja. Então tem que ser menor ou igual. E aqui maior ou igual a 2.
por fim é Q. Olha aqui, olha que maravilha, se fosse tivesse conferir a resposta por aqui. Tá, aqui até acho que dá pra ver que é menor ou igual, né? Sabendo a resposta, dá pra notar. Tá, questão Q é outra pequena, né? Tem que ser, né, cara? Tem que ser. Que graça teria se não fosse x mais 4. Aí não ia ter emoção. Menos 4x mais 4. Nossa. Então, de novo, já que é um negócio grande, a gente confere. X mais 4, menos 4, x mais 4. Vamos lá, né? A gente tá sendo pago para isso. Então, aqui não tem muito o que fazer. Vamos multiplicar. E como assim multiplicar? Porque tu não divide ambos os lados por x mais 4. Eu não posso fazer isso porque eu não posso garantir que esse x mais 4 aqui sempre vai ser ou positivo ou negativo, tá? Então eu não sei o que é esse número aqui. Se eu fizer uma divisão em ambos os lados por esta coisa, o que vai acontecer é que se isso aqui fosse negativo, eu teria que inverter o sentido da desigualdade. Logo, se eu não posso afirmar o que isso vai ser, ou se isso vai ficar variando de positivo para negativo dependendo do valor de x, então eu teria que ficar toda hora mudando o sentido da desigualdade para cada uma delas aqui, para elas fazerem sentido. Como a gente não tem como fazer isso, nada de divisão quando tu não conhece o valor, tá? Quando for uma desigualdade. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado mais 4x, que tem que ser maior do que menos 4x mais menos 16. Tá tudo em ordem aqui, imagino que esteja. Então, eu vou somar 4x em ambos os lados. Primeira coisa, vou copiar isso aqui. Então, fazendo isso, esse menos 4x mais 4x vai dar 0. Tá, primeira coisa. Aqui 4 mais 4 dá 8. 89 não, né, meu benzinho, também daí já é demais. E eu vou somar 16 em ambos os lados. Tá, então menos 16 mais 16 deu 0. E aqui vamos ter mais 16. Agora sim, isso aqui está organizado a ponto da gente poder seguir. Então, quando é que isso aqui vai ser 0? Para quais valores de x, se eles existirem, né? Então, nosso delta vai ser igual a o que, cara? 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes 16, 4 vezes 10 é 40, 4 vezes 6, 24, 64. Então, meu delta é 0. O que significa que tem duas raízes reais iguais. Então, meu x vai ser menos b, ou seja, menos 8, dividido por 2 vezes a. O meu a é 1, então menos 8 por 2 dá menos 4. Então, esta parábola tem a concavidade voltada para cima, né, virada para cima. E passa aí, ponto único que ela toca o gráfico vai ser no menos 4, x igual a menos 4. Ó, apagou um tracinho de novo. Então, seria uma coisa do tipo aqui, ó. Então, ela vem, ó, chegou nesse ponto, subiu de novo. Que ela se desviou um pouco do, do lugar, que ela se perdeu no caminho aqui. Vamos de novo. Tá, mais ou menos isso, tá? Enfim. Só esse ponto aqui que ela encosta. Para qualquer outro valor, os valores de f de x vão ser maiores do que 0, tá? Qualquer outro valor de x. Se o x for menos 4, vai ser igual a 0. Para qualquer outro valor de x, vai ser maior. Mas qual é que é a pergunta que ele quer para nós? É justamente essa, né?
Para quais valores de x isso vai ser maior do que zero. Para qualquer coisa, desde que o x seja diferente de menos 4. Então, não é igual. Única restrição. Cadê o diferente aqui? Então, x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x seja diferente de menos 4. Vamos ver se está essa resposta por aqui. X que pertence aos reais, tal que o x é diferente de menos 4. Única restrição. Tá, eu tô vendo que tinha mais uma coisa ali no gabarito, mais uma letra. Eu espero que a gente não encontre mais nada do outro lado, cara. Vamos ver se a resposta tava legível aqui. O menos aqui que se perdeu, mas tá bom. Não, aqui questão 2. Quanto tempo a gente ainda tem? Que é importante saber. 15 minutos, 14 minutos, quem sabe, quando muito. Ai, ai. Deixa o velho dar uma espreguiçada aqui, que o velho tá cansado já de resolver questões. Mas é um bom treino de resistência, né? Ficar fazendo essas questões. Acho que quando eu tava na universidade lá, quando eu já tava começando a querer estudar, cara, eu não tinha metade da resistência que eu tenho agora pra ficar fazendo conta. Como é que pode uma coisa dessas, né? Indique os valores reais de x em cada caso. Valores reais de x. Quem diria, cara? Vamos ver se eles existem. Deixa só o velho se arrumar aqui. 4x² mais alguma coisa. X mais 2 ao quadrado ainda por cima. Pra que isso, cara? E menor do que 1. Puxa vida. Não tem pra que uma maldade dessas. Tá bom. Vamos com calma aqui. Então isso aqui vai ser o quadrado do primeiro. Então x² mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos 1, que eu estou subtraindo 1 em ambos os lados. Isso aqui igual a 0. Igual não, né? Menor que 0. Poxa vida. Tá. 4x² mais x², 5x ao quadrado. Coisa linda que ele não vai pra linha de baixo, né? Nem tô apertando aqui na setinha, ele não vai. Então 5x², como eu ia dizendo, né? Mais 4x menos mais 3, quer dizer, menor do que 0. Tá. Delta nosso de cada dia nos dá hoje o quê? Se bem que eu tô pulando etapas, né? Quando é que isso aqui vai ser igual a 0 para começo de conversa? Agora sim. Então meu B é 4, vai ser 16. 16 menos 12. 3 vezes 4, 12, né? Então o meu delta vai ser 4. E agora é seguir a vida, né, pô? X. Aí agora o que eu faço? X vai ser menos B. Então vou ter que colocar assim, vai ser menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2. Dividido por 2 vezes o A. O meu A é 5. Então isso aqui dividido por 10. Mas que lindo. Se bem que dá pra dar uma simplificada, né? 10 por 2 é 5.
menos 4 por 2 é menos 2, e 2 por 2 é 1. Então assim já ficou um pouquinho mais tranquilo. Vou copiar você. X'. Bom, menos 2 menos 1. Vamos deixar assim, né? Dá menos 3. Menos 3 quintos. Pois é. X duas linhas aqui, tá? Tentando arrumar ali, acabei dando uma travada. A cabeça para de vez em quando. Ó, aqui o computador travou. Ai, tá bom. Vamos dar um desconto pro pobrezinho. Ele deve estar muito. Deve ter muito serviço pra fazer, não tem? Pobrezinho muito ocupado. É, nossa, tá sobrecarregado mesmo. Nossa, como sofre. Não, não. Tá certo. Ele tem que travar mesmo. É o direito dele, né? Tá, aqui vai ser menos 2 mais 1. Então vai ser menos 1. Menos 1 quinto. Bom, esses são os valores, né? O que eu posso fazer se não são coisas agradáveis de trabalhar. Pergunta para quais valores de x isso seria menor do que zero. Bom, primeiro que a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para cima, né? O a é maior do que zero. Passa por esses pontos. 3 dividido por 5, isso aqui é maior do que 1 dividido para 5. Só que como a gente está falando de menos, então ele é menor. Nossa, que raciocínio bom que tu tem, hein, cara. Pois é, eu tenho mesmo. Então, esquece que isso aqui é 0, 0, tá? Vamos lá. A nossa parábola, ela tem a concavidade voltada para cima, assim. Aqui vai ser menos 3 quintos. Tá? Se fosse só 3 quintos, seria maior do que 1 quinto. Do que menos 1 quinto. Mas não podemos nos esquecer do seguinte. Que menos 20 é menor do que menos 1, por exemplo. Então, se este número aqui, só o módulo é maior do que o outro, mas por serem negativos ele é menor. Então, ficaria mais à esquerda. Mas de novo, é aquela coisa, tu tentar explicar um negócio que todo mundo já sabe, né? Não tem como tu fazer isso bem, mas é o que está acontecendo aí. Muito bem, então a gente vai ter que ter valores de x aí que sejam menores do que zero. Lindo. Então nosso x vai ter que estar entre menos 3 quintos e menos 1 quinto. Tá bom, então um quarto não, né, meu bem? Então seria isso aí. A2A, conjunto vazio. Poxa, começar errando já é bom, né? Como faz bem pra gente começar errando, pô. Nossa, não tem coisa melhor. Não, de madrugada tu começar errando. Olha que hora é agora, 1h53. Não tem horário melhor pra errar uma questão. Não tem horário melhor. O que eu fiz de errado aqui, cara? 4x² mais x mais 2 ao quadrado. Mais x mais 2 ao quadrado menor do que 1. Não sei o que eu fiz errado. Nem quero tentar descobrir. Tenho medo. Vamos de novo.
Vamos tentar de novo então, a gente recomeça, né? Não tem porquê. Não tem porquê não recomeçar. Então isso aqui vai ser 4x² mais x². Tá, mas eu achei dois valores, né? O meu delta deu. Então, para isso não ter solução, o meu delta teria que ser menor do que zero. Que aí não tem jeito dessa parábola tocar o eixo, quer ver? Para isso não ter solução e tu precisar de... Ele quer valores de x que tu coloca ali dentro e tenha coisas menores do que zero pro f de x. Então, ou essa parábola ela toca o eixo x em um ponto só, e aí o máximo que tu teria seria f igual a zero, f de x, mas nunca valores menores do que isso. Ou essa parábola nunca toca o eixo x. Então são os dois casos possíveis aí. Certo? Então, vamos de novo. A gente tem que ter um delta ou igual a zero ou menor que zero. Então vamos ver o que eu fiz errado. Na verdade a gente poderia olhar, né? Eu tenho aqui as coisas, se a gente desfazer, vamos ver o que eu cometi de erro aqui. Bom, vamos lá. Isso aqui seria x² mais 4x mais 4, certo? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, seria 2x vezes 2, que daria 4x, tá aqui. Mais o quadrado do segundo, mais 4. Subtrair 1 em ambos os lados, então aqui ficou menos 1, menor do que zero, tá? Então até aqui parece tudo bem. 4x² mais x², 5x². Mais 4x, beleza, não tem mais ninguém com x. Aqui mais 4 menos 1 que dá 3, menor que zero. Minha pergunta é, então, para quais valores de x 5x² mais 4x mais 3 é igual a zero? Resposta. Tá aqui. Esse 5. Esse miserável desse 5. Eu olhei para o x e não vi o 5 ali. Tá, o coeficiente. E aí, daí em diante, esquece o resto. O resto não existe, né? Desconsidera completamente. Tudo por culpa daquele 5 ali que eu não vi. Então aqui seria 4 vezes o A vezes o C. Então seria 4 vezes 5 que dá 20. Então seria menos 20 vezes 3, que é menos 60. Então nosso delta seria menos 44, exatamente. Então delta menor do que zero. O que quer dizer que não tem valor de x que torne aquela... que seja solução para aquela inequação. Tá? Não importa o valor de x que eu coloque ali, eu nunca vou obter um valor menor do que zero. Então, solução igual conjunto vazio. Tá vendo quando a gente não usa todos os valores que tem na questão, a gente erra? Pois é. Complicadíssima essa tal de matemática, né, cara? Não tem flexibilidade nenhuma. Negócio que cheguei a irritar às vezes. Tá bom, e a letra B aqui, se bem que vamos ver quanto tempo a gente tem. 1h e 59 minutos de gravação. Então no próximo vídeo a gente segue resolvendo isso daqui. Muito obrigado pela tua companhia até esse momento e até mais.